estamos começando o programa Viva Mais, que você já conhece, já sabe que nós falamos sobre saúde, de como viver melhor, melhorar a qualidade de vida, de como procurar profissionais da área da saúde. O nosso objetivo aqui é, na verdade, orientar você para que você escolha o profissional certo. Nós cansamos de falar isso aqui, eu só vou lembrar novamente. Nós procuramos trazer sempre os melhores profissionais de cada área. Não significa que sejam os únicos. Nós temos muitos profissionais de excelente qualidade, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas muitos, quando a gente convida, eles têm medo de falar nas câmeras. Então, infelizmente, tem muita gente que a gente gostaria de trazer, mas que tem vergonha ou não se sente confortável quando entrevistado. Nós estamos hoje trazendo aqui a doutora Karine Bettiol, que é especialista em periodontia, é especialista em implantodontia e em cirurgia plástica de gengiva. É isso? Isso aí. E a Ana, que vocês estão acostumados mais do que carecas de ver, que está sempre junto, né? Nós trabalhamos junto aqui. A Ana também faz implantodontia e trabalha com especialista em prótese. Na verdade, né? eu não sei se já mudou aquela regra do CRO, eles estavam para mudar, porque tu só podia anunciar 2 especialidades. Na verdade, eu tenho 3 cursos de especialização. Eu fiz dentística, prótese e implante, mas só podia anunciar 2. Não sei se já mudou isso. Na verdade, tu pode exercer as especialidades, mas para anúncio, por exemplo, no Conselho Federal de Medicina, a gente também... É reduzido? É reduzido. Agora, você que está assistindo, entre no site do programa, www.programavivamais.com.br. A Ana e o Vitor, meu filho, têm o maior prazer em responder e-mails. Eu digo a Ana e o Vitor porque assim, ó, eu realmente tenho um problema sério de ficar escrevendo e-mail. Eu fico sabendo o que está acontecendo. E as pessoas que mandam, a quantidade de pessoas que mandam elogiando, alguns que mandam criticando, não tem problema não, a gente sabe que... Não, é bom, a crítica também ajuda a gente a crescer nem e Cristo melhorar. agradou Todo 100%, mundo. não vamos ser nós. A gente faz o possível para responder as perguntas e as dúvidas de vocês e de trazer cada vez um programa, fazer um programa diferente, trazendo justamente aquilo que nos é perguntado no site, né? E a gente vai tentando melhorar, o nosso objetivo é esse aí. Principalmente, pessoal, o que a gente quer é o seguinte, que você fique bem informado, que você saiba quem procurar, porque nós ainda, infelizmente, hoje, tanto a Ana, quanto eu, quanto a Karine, nós recebemos toda semana gente com complicação. O maior problema para o profissional de saúde é tratar complicação. A coisa, muitas vezes, já não é fácil tratar um paciente virgem, quer dizer, virgem de tratamento, que está chegando pela primeira vez, dependendo do quanto o paciente esperou para procurar o recurso. Pior ainda é quando a gente pega paciente com complicação de tratamento mal feito. Por quê? Porque procurou o especialista errado. Então eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode fazer no programa para você que está assistindo é te orientar para procurar o profissional certo. Não, e tanto no teu caso como no nosso, por exemplo, implantodontia, se fizeram muita besteira, a pessoa perde osso, é muito difícil, tem que ter enxerto e tal. Não é a mesma coisa como pegar a pessoa de primeira, né? Como a Ana costuma falar sempre, sejam bem-vindos, né? E nós vamos procurar fazer. Hoje eu sou o leigo, porque médico realmente não entende nada de dente. Deveria, mas não entende. Mas como é bom ter uma pessoa que tenha dúvidas e possa perguntar, porque muitas vezes, assim, por ser da área, às vezes não tem dúvidas, né? E faltam perguntas que as pessoas têm vontade de saber, né? Eu sempre digo, Ana, que pior do que o leigo é o que tem noções a respeito, que sou eu a respeito da odontologia, entendeu? Então, por isso que eu prefiro, assim, fazer pergunta e não interferir muito, porque normalmente o cara que tem noções a respeito, que assim, tu faz medicina ou faz odontologia, tu tem uma noção de toda a especialidade, de toda a profissão, porém hoje em dia cresceu tanto e a coisa vai num passo tão grande quanto a desenvolvimento, que se ele não faz a especialidade, ele realmente tem noções. E muitas vezes é até pior do que o leigo, porque ele vai orientar de forma errada. Então, eu hoje sou o leigo que tem noções a respeito. Não vou fazer pergunta muito complicada para não demonstrar minha ignorância, mas vamos tentar. Não, mas olha, eu achei até interessante, as pessoas têm mandado muitas perguntas a respeito. Que escova comprar? Que pasta de dente usar? Como que faz? Por que que faz? De quanto em quanto tempo? Uma coisa até que eu acho interessante a gente falar,
Por que ficou caracterizado que se vai... tem que ir ao dentista a cada 6 meses? Isso é uma coisa americanizada. Acontece que os convênios americanos pagam uma consulta a cada 6 meses para fazer a limpeza. Então, a cada 6 meses se faz. Mas, na verdade, né, Karine, nem sempre o paciente deve ir a cada 6 meses. A Karine, que é especialista em periodontia, ela pode dizer que tem pacientes que tem que ir todo mês. Tem pacientes que tem que ir a cada 2 meses, a cada 3 meses, né, Ká? Eu até costumo sempre explicar para os pacientes que a questão da doença periodontal a gente pode comparar um pouco assim com a questão do colesterol alto e essas coisas. Então, por exemplo, assim, tem muitos pacientes que se cuidam, que higienizam direitinho, que fazem tudo direitinho, mas sempre tem uma propensão ao problema periodontal, porque tem um envolvimento genético na questão, que seria mais ou menos, de uma maneira leiga falando, Miguel, comparando com o colesterol, que tem gente assim que, apesar de ter uma alimentação correta, apesar de fazer exercício, às vezes tem que tomar medicação ou alguma coisa assim. Então, em relação ao problema periodontal, seria mais ou menos a mesma coisa. A gente faz um programa de tratamento para o paciente que, além do tratamento, envolve um programa de manutenção. É muito importante que o paciente tenha consciência que ele precisa ir nas manutenções e essa frequência é determinada de acordo com cada caso. Então, como tu estavas falando, às vezes o paciente precisa ir mensalmente, às vezes trimestralmente. E assim, à medida que a doença está mais controlada e o paciente tem um pouco mais assim de... o envolvimento assim do paciente na questão periodontal é muito grande, porque além do tratamento ele tem que participar em casa, com a escovinha, com o fio dental, com essas coisas. Então não é para todo mundo que isso é muito fácil. Então depois que ele pegou o hábito e a doença está mais controlada, a gente consegue espaçar um pouquinho mais. Mas no início a gente fica em cima. Mas a gente podia até começar a falar, né, Ká, o básico, né? O que você vai usar quando chega no supermercado? Porque chega no supermercado a gente vê aquela quantidade imensa de escovas, um monte de pasta de dente, um monte de fio dental e normalmente a pergunta que a pessoa fala, mas qual é a melhor escova, que pasta que eu compro, o fio dental é o fino, é o largo, a gente podia começar por aí, né? Isso, então assim, para mais ou menos localizar todo mundo, sempre a gente tem a escova a ideal que a gente fala é aquela que consegue acessar até os locais mais difíceis da boca, porque a boca tem muitos dentes, às vezes, para um espaço muito pequenininho. Então, às vezes as pessoas veem aquelas escovas, escovas grandes, com vários tamanhos de cerda, com limpador de língua atrás, e às vezes ela tem uma cabeça muito grande que realmente não vai alcançar as regiões mais posteriores. Então, para ser assim um pouco mais, no geral, o ideal é que seja uma escova com a cabeça pequena, então ela vai ter acesso nas regiões lá de trás, que tem a cerda bem macia, porque outra coisa que as pessoas têm um mito é assim, quanto mais eu escovar, quanto mais força eu fizer, vai ficar mais limpo. Às vezes até fica mais limpo, mas a gente tem uma série de problemas de gengiva que são causados por escovação traumática, ou seja, força na escovação. Retração de gengiva. Que fez retração de gengiva, né, Ana? Retração o dente estava de gengiva. limpíssimo, só que... Isso, com um problema de retração, que daí acaba dando hipersensibilidade dentinária, que é aquele friozinho ruim que a gente sente sempre, que tem mais propensão à cárie e todas essas coisas. Então, assim, escovar bem não é escovar forte e não é escovar com escovadura. Tem que ser escova macia, de cabeça pequena e, na verdade, não existe um movimento certo. Tem que ser aquele movimento que tu consegue acessar todas as áreas do dente e sem força. De preferência, até eu quando ensino os pacientes, eu digo assim, use todos os movimentos. Tem gente que diz, eu faço só redondinho, use todos, fique bastante tempo. Eu até sempre sugiro, quem está indo para os Estados Unidos, ou quem tem acesso de trazer tal, eu gosto muito da escova elétrica. Tem uma escova elétrica da Oral-B, que tem um reloginho que a gente cola no espelho. Então, essa escova da Oral-B, ela vai dizendo qual o quadrante que tu tem que escovar, e o tempo. E se tu fizer muita força, se aplicar muita força, ela acende uma luzinha explicando que tu acendeu muita força. E ainda ela avisa quando está na hora de trocar o refil. Então, quem tem acesso e vai, é uma boa ideia. Isso aí. E quanto à pasta de dente? A pasta de dente, ela tem... Assim, a função principal da pasta de dente, na verdade, Miguel, não é tanto a ajudar no controle de inflamação gengival. O que funciona mesmo é a remoção mecânica. Mas a pasta, se tiver, assim, algum anti-inflamatório, como é o caso do triclosan, ou
Cloreto de zinco, Ana, me o ajuda. cloreto de zinco. Cloreto de zinco que ajuda a fazer uma formação mais tardia de tártaro, a não formar tanto tártaro. Ela tem alguns benefícios, mas eu sempre digo também para os pacientes que é uma ação coadjuvante a da pasta de dente. O importante mesmo é a escova e o fio dental. E hoje já se sabe também que, de preferência, sem flúor, né? Porque já chega o flúor que a gente é obrigado a tomar na água, que é muito questionável, na verdade. Nem todo mundo precisa do flúor. Sabe que nos Estados Unidos é proibido, né? Não, Alguns estados não. Estados Unidos, a maior parte da Europa, Suécia, a maior parte dos países desenvolvidos é proibido o flúor. Eu até tenho aqui um estudo bem grande sobre isso, que na verdade faz sentido, né? Ninguém receita uma medicação para toda a população, aleatoriamente. Por exemplo, quem tomar muita água vai estar ingerindo muito flúor. Quem toma menos água vai estar tomando menos flúor. Ninguém não deveria ter uma medicação, e o flúor funciona assim, né? Ele atrapalha, a gente sabe que dá problema de tireoide, pode dar problema ósseo, pode dar um monte, até infertilidade, pode diminuir a fertilidade das pessoas, o excesso de flúor. Então, assim, já que infelizmente temos flúor na água, evite o flúor na pasta de dente. Né? O flúor, na verdade, Ana, para você que está assistindo, isso a gente aprendeu na pós em anti-envelhecimento, ele está na mesma linha da tabela periódica do iodo. Então, flúor, cloro, bromo e iodo, pãozinho com muito bromo, posso fazer um hipotireoidismo por falta de absorção do iodo. Da mesma forma que o flúor e o cloro. Então, nadar em piscina clorada, se viu assim que pessoas que ficavam muito tempo em piscina com cloro, geralmente com cloro alto, acabavam fazendo hipotireoidismo, da mesma forma que o flúor. Então, esse é, de repente, um dos maiores motivos para que nos Estados Unidos não se use na proporção que se usa no Brasil. Eu sei que tem uma fase da vida que é importante, né? Mas geralmente na vida adulta, a grande maioria do pessoal já não tem mais por que usar. Não, mas o leite materno já tem a quantidade que precisa de flúor para a criança, não precisa mais flúor. Infelizmente, a gente já é obrigado a tomar flúor na água porque a nossa água é fluoretada, né? Tomara um dia isso mude, né? E às vezes até a gente tem que evitar porque tem fluorose, né? Que é o problema com o excesso de flúor nos dentes, que dá má formação dentária, tudo isso. O excesso do flúor dá uma doença seríssima chamada fluorose, que deforma todos os dentes. É uma judiação. Então, assim, até a gente fala, cuidado com a água que você está tomando. Às vezes tem gente, comunidades que tomam água de poço artesiano, tem que mandar analisar, porque se a quantidade de flúor daquele poço artesiano for muito alta, as crianças ficam com os dentes todos mal formados, né? A gengivite e a periodontite, elas têm a mesma causa? Sim, a causa das duas doenças é similar, que é biofilme bacteriano. Há acúmulo de sujeirinha, entre aspas, na superfície dos dentes. Então, é aquela sujeirinha que a escova não tirou, o fio dental não alcançou, que vai causar uma série de inflamações que pode culminar ou na gengivite ou na periodontite. Para te entender assim, Miguel, a diferença básica entre elas é que a gengivite é uma inflamação superficial, porque não afeta as estruturas de sustentação do dente. Já a periodontite é uma inflamação que afeta as estruturas de sustentação, vai causando destruição óssea. A gente até trouxe um filmezinho para mostrar isso. Isso é transmitido, Ana? Não é transmitido, porque assim, a gente precisa de uma série de fatores para que isso aconteça. Precisa da placa bacteriana, precisa da problema de escovação, precisa de um tempo para que aquela placa fique ali para acontecer. E no caso de periodontite, eu ainda preciso de uma tendência genética, uma questão hereditária. Então, eu não transmito no beijo, eu transmito bactérias. Então, por exemplo, assim, se eu tenho periodontite e eu beijo uma pessoa que não tem, eu estou transmitindo bactérias que são nocivas, mas eu não transmito a doença. Se a pessoa tiver a tendência a adquirir com as bactérias que tu passou, ela tem a tendência a pegar, né? Quer dizer que esse negócio da gurizada de peguei 2, 3, peguei 3, 4 na noite aí... Pegou um monte de bactérias Pegou um monte, cheio de uma bactérias troca de bactérias. O ideal é andar com a maquininha aquela para ver o quanto é que tem de placa bacteriana. Eu vou botar o filmezinho aqui, ó, para cá explicar para nós ali. Até para que todo mundo entenda, esse instrumento que a gente está vendo aí é uma sonda periodontal, que é uma sonda milimetrada. Com isso, a gente consegue fazer um exame clínico que vai perceber se tem inflamação e o nível de osso que já foi perdido. Então, assim, em situações normais, quando a gente sonda, vocês podem ver que a sonda periodontal não penetra, não entra, porque eu tenho um sulco saudável sem inflamação.
vai acumulando a placa bacteriana, que é aquele amarelinho ali, e esse amarelinho causa uma inflamação nos tecidos. Automaticamente, essa inflamação vai causando uma destruição dos tecidos periodontais. Pode ver que ele aumentou, né? Olha, era 2 milímetros, quando era saudável, ali já está entrando mais a sonda. Isso, já que é o que, na verdade, a gente chama de bolsa periodontal, que ninguém entende o que é a bolsa, né? Isso, na verdade, a bolsa, ela funciona para medir a quantidade de osso que a gente está perdendo ao redor dos dentes. Então, à medida que a nossa sondagem, por isso até que os pacientes às vezes reclamam um pouquinho, Karine, mas tem que sondar todos, porque às vezes é um pouquinho chatinho, tem que sondar todos com bastante calma, porque a gente consegue avaliar a quantidade de osso que já foi perdida e a quantidade de osso remanescente para conseguir planejar o tratamento. E outra coisa que é importante que o filmezinho está mostrando é que se não tirar o tártaro, ele só vai aumentando, porque fica rugoso ali e cada vez a placa gruda mais, né, Cá? Isso. Olha ali. Até uma coisa que a gente tem que falar é que a doença periodontal, ela não provoca dor. É muito raro as pessoas terem dor de gengiva. Só vão ter dor quando já está num estágio bem avançado. Mas deve ficar com um bafo razoável, né? Horrível. Sim, Sabe por quê? Porque essa inflamação aqui da gengiva, ó, imagina, tu tem células inflamatórias, tem sangramento. Então, esse tártaro, ele vai ficando rugoso e vai juntando cada vez mais placa, né, Cá? Isso. E daí, assim, ó, à medida que a inflamação aumenta, a gengiva que antes estava bem coladinha, protegendo todo o tecido, todo o osso, todo o tecido de sustentação, ela descola. Então, a tendência é ter sempre um maior acúmulo de tártaro subgengival. E ó, está formando mais e vocês notam que o osso está diminuindo, né? Isso acaba com a perda de dente, né? E ela vai mostrar agorinha nisso. Ó, tá vendo? Ó, encheu de tártaro, diminuiu aqui o tecido ósseo. Ó, vê se vocês notam que aqui o tecido ósseo diminuiu muito. E olha o que vai acontecer com esse dente, como ele tem pouco tecido ósseo, ele vai ficar com mobilidade e aí acontece a perda do dente, né? Às vezes é um dente que seria um dente saudável, que não tem cárie, que não tem problema nenhum de canal, e é um dente que a gente não tem mais como aproveitar, não tem mais como tratar, porque já não tem osso para sustentar ele. E isso que eu falei antes é bem interessante, porque às vezes o pessoal pensa assim, já que eu não tenho dor, não preciso ir no dentista, porque aparentemente está tudo bem, e não é assim. A gente tem que manter as consultas regulares para conseguir fazer esses exames, para poder ver se realmente está tudo bem ou não. Mas você não saia daí que as dicas boas vão continuar. A gente já volta depois do comercial. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206.
para você que está nos acessando agora aí, hoje nós estamos falando sobre, basicamente, saúde bucal, né, Ana? E não só isso, também em estética bucal. Quando a gente trabalha, é óbvio que te dando mais saúde, eu vou te dar mais estética, mais beleza. Eu sempre costumo dizer, Miguel, que a gente vê que uma pessoa é bonita quando ela é saudável, né? A gente normalmente está relacionado, quando a gente olha assim, nossa, que pessoa linda, normalmente associado a isso tem saúde, né? Não quer dizer que obrigatoriamente... O doente vai ser feio, mas que normalmente associa a beleza com saúde. A beleza está sempre, ela vem sempre junto com a saúde, né? Vocês fazem também cirurgia plástica. Isso, né? isso, Miguel. Que tipo de cirurgia plástica? São várias, até a gente vai começar mostrando os casos daqueles pacientes que a gente chama de tem pigmentação melânica na gengiva. Então é aquela... Que esse pretinho aqui, tá vendo? Aqui a minha setinha tá mostrando. Isso, é a gengiva com a coloração alterada, porque o que a gente considera hoje bonito e estético seria a gengiva cor-de-rosa, mas gengiva saudável. Então, através do peeling gengival, que a gente pode fazer com o uso tanto de brocas esféricas quanto com o uso de laser, a gente consegue dar uma coloração... Olha como mudou, Miguel. Exatamente, olha, preto, uma coloração normal. ficou toda rosinha, ó. Não que a gengiva preta seja uma situação de doença, ela não é. Ela feio, né? Ela é que só uma eu conheço estética. pessoas que não sorriem porque não gostavam da gengiva preta. Isso. Aí, essa paciente, coisa mais querida, ela foi feita até para um programa de TV, o da Carmen Achute, que fazia transformações, né, antigamente. Então, ela foi um caso que a gente fez olha ela antes, olha o sorriso de felicidade depois. E ali foi colocado lâminas, né? Isso. Nós já vamos explicar das lâminas também, né? Deve dar uma sensação desagradável até para quem convive, né? Porque tu olha aquela gengiva preta, deve dar uma sensação, primeiro, de sujeira. Eu sei que, na verdade, não pode ser só sadio. melanina, né? Pode ser sadio, né? Não precisa ter problema. Isso. Mas deve ser Mas desconfortável. as pessoas relacionam com isso, com sim. Sujeira, né? Isso, com sujeira. Daí acaba causando essa inibição de sorriso. A pessoa fica mais retraída devido a isso. E é uma cirurgia muito simples. É super simples, por isso que a gente trouxe para as pessoas saberem que tem solução. Quem não se incomoda, o que a gente normalmente costuma dizer assim, ó, quem não se incomoda não precisa mexer. Não Mas é existe importante a pessoa que se incomoda com isso. Eu, por exemplo, a Karine fez cirurgia plástica na minha gengiva. Vocês vão ver o meu antes e o meu depois. Eu me incomodava, eu não sorria. Eu ficava sempre segurando o sorriso nas fotos. As poucas fotos que apareciam minha gengiva eu deletava, jogava, rasgava. Inclusive, quando eu quis ter o meu antes, eu tive que catar assim no meio das fotos, porque realmente era uma coisa que me incomodava. Então, a gente traz para você saber que se isso não te incomoda, não precisa mexer. Não é problema de saúde. Mas se incomoda, tem solução. Esse negócio não incomoda, né, é muito relativo, tá? Porque eu pego pacientes assim, chega na clínica e diz assim, doutor, eu queria mudar tal coisa. Eu olho assim, mas tem certeza? Ele não chama atenção. Doutor, não chama atenção porque o senhor não tem, né? Porque, na verdade, assim, cada um se incomoda com uma coisa diferente. Não tem como a gente que trabalha com beleza olhar uma gengiva daquela cor ali e achar bonito, né? É óbvio que tem gente que infelizmente vai dizer que não se incomoda porque não tem condição ou acha que não tem condição de mexer. Mas eu acho que hoje em dia... É uma coisa super simples. Hoje em dia as coisas estão acessíveis, né? Quer dizer, se muito. É um tratamento difícil, eu acho que hoje em dia deve ser extremamente simples, não só no aspecto financeiro, mas como também na recuperação. Né? Muito fácil a recuperação. É assim, ó, quando a Karine fez a minha cirurgia plástica de gengiva, ela fez ao meio-dia, eu fui para casa, almocei normalmente, fui para o salão, de tarde eu fui para a Marley, de noite eu fui para o Bibo. Então eu levei a vida normal, eu fui para a televisão. Quer dizer, estava tão bem a gengiva, vocês vão ver que o procedimento é simples, que o caso que a gente trouxe, inclusive, para mostrar, em 3 dias a gente já estava colando lâmina. Não porque a gente tinha pressa, porque o paciente veio do exterior, então em 3 dias ele tinha que estar pronto. Então, muitas vezes isso acontece, né? Claro que sempre a gente pode dar um espacinho de 10 dias, cicatrizar um pouquinho melhor, mas a gente recebe muita gente da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que vem fazer aqui. Então, a gente, às vezes, tem que dar uma aceleradinha, como esse caso que nós vamos mostrar. Até porque lá fora, principalmente na Europa, como um europeu tem dente feio, né? Sim. Mas está mudando, eles estão começando a ficar vaidosos, viu? O americano, sim. O americano a gente vê, os dentes são, via de regra, são bem cuidados.
Mas o europeu, estou dizendo porque a gente tem chance de não só de viajar, mas trabalhar lá fora, né? Mas sabe que eu recebo gente da Alemanha, gente da Itália que vem fazer os dentes aqui. Mas até nos congressos a gente percebe que sempre os nossos casos estéticos, eu não sei São se mais mas bonitos. eles são mais bonitos. Não, Eu também acho. a gente tem mais prática na faculdade, né? Eu que eles acho. têm mais problema com o processo. Assim, na faculdade a gente já começa a praticar cedo e vai pegando muito a mão, né? Tem um outro casinho Porque o aqui. caso não era de gengiva preta, né? Não era, Não, por era uma melanina. gengiva enorme de grande. Eu tinha o dente pequeno e a gengiva grande. Eu tinha os dentes bem pequenininhos, que hoje eles são do tamanho que eu sempre sonhei, grandes. Mas eu tinha os dentes bem pequenininhos e uma gengiva grande. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá no meu caso. Fazer que nem quando foi o teu programa, que tu mostrou o teu no fim, o meu só no fim. Então, assim, ó, Então, tem tu um não vai outro mostrar caso. os meus dentes ali nas lâminas? Vai mostrar, né? Não, tá de Não rosto, trouxe? tu me proibiu. Não, mas pode mostrar. Tá. Porque, assim, ó, até porque eu Ah, tava... tu tava gordinho. Gordinho. Eu tava com 16 quilos a mais, né? Ai, mas eu devia ter trazido. Se eu não tiver aqui, eu vou catar. Mas olha, esse caso, por exemplo, ó, era uma paciente que o primo dela era o dentista dela. Ela tinha saúde nesses dentes. Pô, isso é dente saudável? Não, ela não tinha cárie. Miguel, desculpa. A gente aqui acaba ficando todo mundo íntimo, né? Eu já tô chamando ele de Mi, ela de cá. Então, assim, ó. Mas tinha quem beijava essa, desculpa? Tinha quem queria beijar essa paciente? Né? Não é possível, Isso né? eu não sei, mas assim, ó. Como os dentes perderam o contato, a gengiva perdeu o formato, tá vendo? Porque para a gengiva ter formato, os dentes têm que ter contato. Então, o que aconteceu? Olha só como ficou reto, ela perdeu as papilas, perdeu tudo. Aí foi passada para a Karine, que é especialista em cirurgia plástica, e ela redesenhou as papilas, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo que aqui começa a ter formato, ter pontinha? É porque o que a gente faz, na verdade, a gente tenta separar, assim, porque na verdade a gengiva ela molda os dentes. Então o que a gente tem que fazer é fazer com que ela fique simétrica e harmoniosa. Normalmente o que a gente considera? Sempre os incisivos centrais, que são esses dentes da frente, os maiores, um pouco maiores do que o resto dos dentes. Se vocês puderem filmar a Ana, que daí a gente está mostrando ela. Sempre os incisivos centrais maiores. Esses aqui, ó. Isso. Depois os incisivos laterais um pouquinho mais baixos que os incisivos centrais e depois os caninos um pouco maiores também na altura dos centrais. Então a gente consegue manter uma harmonia de sorriso, e era isso que não tinha. Lógico que naquela paciente tinha problema dos dentes também. E agora a Ana vai mostrar como ficou depois do tratamento. Ó, Nossa, aí. pelo amor de Deus. Aí Mas é assim, outra ó, boca, depois né? aqui já cicatrizadinha a gengiva, tá vendo como já tá com papila, tá começando a ficar bonitinho? Colocamos lâminas. E ela se animou tanto, Miguel, que ela quis botar aparelho nos de baixo. Aí ela já começou a achar, os de baixo antes eram os bonitos, mas ela já começou a achar os de baixo tortinhos. Aí a doutora Larissa colocou o aparelho nela no inferior e aqui tá ela antes e ela depois. Nossa. Então, assim, ó, a minha gengiva era grande, assim, claro que tinha as papilas, mas eu sorria, parecia tudo isso de gengiva. Olha, se tu É me disser que aquela desconfortável. boca lá de cima é saudável, entendeu? Pode ser que para vocês que estão vendo se tem cárie, não tem cárie, se tem periodontite ou não, gengivite ou não, para mim aquela boca ali é uma boca completamente doente, Engraçadinho né? que eu mandei, eu mostro a foto Nossa. para ela quando ela vai lá fazer consulta, ela diz assim, mentira, essa de cima não sou eu. A Eu pessoa- digo, é tu. Não, Claro. isso eu já deletei da minha vida, ela diz, já esqueci. Não sou mais eu sou assim, eu sou bonita, então só que tá certo, né, gente? Então, eu até trouxe, viu, eu vou, vai demorar um pouquinho, não coloquem aqui para mim, eu vou diminuir aqui para mostrar, a Cá fazendo uma cirurgia plástica num paciente nosso. Isso, porque hoje a gente tem lá na clínica um laser de baixa potência que a gente faz esse tipo de cirurgia sem que haja sangramento. Porque o laser, à medida que ele vai cortando, coagulando. exatamente, ele vai coagulando e ele faz também uma fotoestimulação para estimulação celular para que haja uma cicatrização mais rápida. Então até tem a possibilidade de fazer esses casos, como a Ana comentou, de fazer a cirurgia plástica e depois colocar as lâminas num período mais curto para facilitar os pacientes que... Aqui ela vai começar a fazer a cirurgia, ó, se eles puderem mostrar, ó, ele sorrindo, tá vendo, ó, vou até dar uma pausa aqui, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, qual era o problema aqui, ó, os centrais estavam muito baixinhos, estavam mais baixos que os laterais, não tinha uma estética nessa gengiva, vocês vão ver como vai ficar bem mais bonito depois, ó, tá vendo, ó, aí fazendo a cirurgia, ó,
o que é importante dizer? Que é uma anestesiazinha tópica, só no local. Vai falando, Cássia, E aí a gente vai desenhando a gengiva com o uso do laser, é isso que eu estava falando antes. Pode ser feito com o bisturi também, mas lá na clínica a gente tem esse recurso onde a gente usa o laser, que ao mesmo tempo que vai cortando, vai desenhando a gengiva, a gente evita o sangramento porque ele causa Já vai cicatrizando, né? Vai coagulando. E daí isso acelera muito o período de cicatrização. Pergunta de leigo, tá? Essa gengiva que foi removida, ela pode voltar a crescer? Tem uma tendência? Não acontece? Sim. O que a gente faz, Miguel? A gente tem algumas medidas, porque assim, a gente tem o dente e ao redor do dente a gente tem a gengiva e ainda o tecido ósseo lá em cima. Então, a gente precisa de um espaço entre a margem da gengiva e o início do osso lá em cima para que haja uma acomodação dos tecidos e a gengiva não volte a crescer. Esse espaço, não sei se tu conseguiu entender. Seria assim, Ana, se tu conseguir mostrar um pouquinho do vídeo. O que tu gostaria que eu mostrasse? Aí. Tá. Então, assim, se a gente pegar aonde a gengiva, a margem da gengiva, ali a parte mais próxima do dente, aqui, ó. Eu preciso ter uma distância, aqui, lógico que pela parte de dentro, de pelo menos 3 milímetros entre a gengiva e o tecido ósseo, para que eu tenha estabilidade na gengiva, senão essa gengiva tem tendência a crescer. Mas normalmente, por exemplo, no meu caso, eu tinha tanta gengiva que são os casos que a gente chama de erupção passiva alterada, ou seja, quando o dente desce, mas a gengiva não, o dente desce para encontrar o antagonista, mas a gengiva não sobe para desenhar lá no arco. Então, tem excesso de gengiva, o dente está na posição certa, mas eu tenho excesso de gengiva, eu consigo recontornar sem mexer em tecido ósseo, sem mexer em nada. Quando eu não tenho essa possibilidade, quando eu tenho uma distância muito curta entre a gengiva e o osso, aí a gente tem que fazer uma cirurgiazinha que é um pouquinho maior, que é desenhar o tecido ósseo também. Muitas vezes a Karine, por isso que ela é especialista em pério e em cirurgia plástica de gengiva, muitas vezes ela tira até um pouquinho de osso para deixar na altura certa. Aí se tu me perguntar, mas isso não tem problema nenhum. Na minha foi feita e olha, há anos já, né? Não tem problema porque na verdade aquele osso está em excesso ali, é um excesso de osso, a gente não está causando prejuízo no dente, nada, então... E fica bonito, né? E na verdade, dando continuidade, normalmente as pessoas perguntam se precisa desgastar dente para botar lâmina. A nossa técnica lá na clínica não é desgastar dente, né? A gente evita o desgaste ao máximo. Nesse caso, se vocês puderem voltar para a imagem, a gente, como ele tinha um canino um pouquinho mais gordinho aqui, para que não ficassem todos os dentes muito gordos, a gente fez um slicezinho, tá vendo? Com uma lixinha, ó. Mas nada do dente dele foi desgastado. Então, a gente está fazendo um slicezinho pequeno ali, ó. Só tirando um pouquinho daquele canino que era muito gordinho. E aí, vocês vão ver aonde eu paro, ó. Ele vai ficar perfeitinho, ó. Só um slicezinho para dar uma emagrecidinha nele. E já vai ficar pronto, deixa eu deixar mostrando até o fim, ó, e já está pronto para começar a moldar. Tá vendo? Ó, os dentes estão intactos. Então, a técnica da lâmina que nós usamos é aquela preconizada pelo Charles Pincus, há 40 anos atrás, que é sem desgaste, porque a melhor adesão da porcelana é no esmalte. Então, como é que surgiu a lâmina de porcelana? Há muitos anos atrás, em Hollywood, os artistas tinham os dentes feios, né, que hoje a gente não vê mais nenhum artista de dente feio. Então, esse Charles Pincus, que era o dentista dos atores de Hollywood, ele começou a fazer lâminas de porcelana. Mas na época, Miguel, não tinha adesivo para colar. Então, o que eles faziam? Eles tinham estojinho com as lâminas e eles colavam com corega durante as gravações. Terminava a gravação, eles tiravam e guardavam para a próxima gravação. Então, tem vários atores que, se tu pegar, eu até esqueci, eu podia ter trazido, eu tenho as fotos deles sem a lâmina e depois as fotos como eles apareciam nos filmes, né? Isso tudo foto preto e branca porque é de muitos anos atrás. Com o Bonocore surgiu adesivos, então ele começou então a se colar as lâminas sobre os dentes. Então hoje em dia elas são cimentadas. O que a gente faz? A gente molda, como vocês estão vendo ali vai ser moldado, depois o dente é preparado e então as lâminas são coladas. Então assim, ó, no próximo bloco nós vamos mostrar para vocês como as lâminas ficam coladinhas. Eu até trouxe umas laminazinhas para mostrar. Então, você não saia daí. Vamos ver se tu consegue achar minhas fotos ali, porque é impressionante a diferença. E a gente se esquece, né? Isso é que nem os pacientes de cirurgia plástica. Olha, na primeira vez que eu mostrei, ele disse assim, tira isso daí, porque ele estava gordinho. Agora como ele tá todo bonitão, né? Agora pode botar.
Não, eu vou tentar achar tuas fotos também. Então, você não sai daqui, a gente já está voltando e aí nós vamos mostrar. Eu trouxe até as laminazinhas para mostrar na mão, para você tirar as dúvidas. E para você ver colando aqui nesse caso, sem desgaste nenhum, que para mim essa é a melhor técnica. Eu uso lâmina, minhas filhas usam lâmina, por quê? Porque realmente a gente não tirou nada. Se tivesse que desgastar os dentes das minhas filhas, que têm 19, 20 anos,